Olá, essa é a aula 2 sobre ligações químicas localizadas, parte 1. Esses são os livros que vocês podem achar esse assunto. Como sempre, eu uso as figuras do Clayden e da Paula Bruce. Parte desse conteúdo também está no livro de Química Geral do Atkins, tá, gente? Porque vocês já devem ter visto isso várias vezes. Bom, a começar a falar da estrutura de compostos orgânicos, né? Então, toda molécula, na verdade, são arranjos de átomos ligados, conectados entre si pelos elétrons, né? Como vocês sabem que é a ligação química, né? O arranjo espacial dessas moléculas faz toda a diferença, né? Aqui tem um exemplo do Clayden. Você tem grafite e fulereno, que são dois compostos alotrópicos do carbono, e as propriedades deles são totalmente diferentes pelo arranjo que eles têm, né? Enquanto o grafite você tem camadas aqui de carbono que deslizam uma entre as outras, e isso confere propriedade de lubrificante para o grafite, né? A gente escreve porque essas camadas escorregam, né? E deixam um rastro dessas camadas no lápis, né? O fulereno é um arranjo totalmente diferente, tem propriedades catalíticas, né? Então, como esses átomos estão ligados, vai fazer toda a diferença. É mais ou menos o que a gente vai ver nessa disciplina, né? Como esse arranjo de átomos diferentes, não só de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, tabela periódica inteira, como isso afeta a reatividade de compostos do carbono. Ligação química localizada é uma ligação na qual os elétrons são compartilhados por dois e somente dois núcleos, né? Sabe? Por exemplo, metano, né? Não tem, os elétrons estão localizados lá. Então a gente vai começar a falar de ligação química localizada, depois a gente vai falar de deslocalizada, que sabe que é conjugação, estrutura de ressonância. Depois a gente vai falar de aromaticidade mais para frente. Ligação química deslocalizada, como eu falei, é aquela em qual os elétrons são compartilhados por mais do que dois núcleos. Você tem que ter saturações, duplas, triplas ligações, pares de elétron não compartilhado, carga negativa, carga positiva, para ter ligação química deslocalizada, né? Ligação química localizada em dois orbitais atômicos sobrepõem, cada um contendo um elétron, gerando dois orbitais moleculares. Nós vamos ver isso já já. O orbital, quando você tem dois orbitais atômicos e você forma um orbital molecular, você tem um orbital não mais atômico, obviamente, você tem um orbital molecular. Sempre que você gera um orbital molecular, você tem um orbital molecular ligante de menor energia, né? Que ele só existe porque está fazendo a ligação, isso tem que ficar claro para vocês. Se você tiver um orbital que não está envolvido na ligação, ele não é ligante, ele não é de menor energia, ele só forma porque ele é de menor energia, ok? Então, o orbital ligante tem menor energia, como eu falei, e o orbital antiligante tem uma energia maior, ele permanece vazio, tá? No estado fundamental. Então, aqui uma ideia para vocês do tipo de ligação, né? Quando você tem uma ligação sigma, sempre uma ligação simples é uma ligação sigma. Você pode ter a ligação π, que é perpendicular a sigma, né? Você pode ter uma ou duas π, né? Uma no eixo Y, outra no eixo Z. E sempre que você forma uma ligação sigma ligante, você tem a sigma antiligante. Se você formar a π, você tem a π antiligante. E você, no meio aí, você tem os elétrons não ligantes. Entre os ligantes e os antiligantes, você tem os não ligantes, que são os pares de elétron, que ficam aí no meio, tá? Então a gente vai ver isso já já, como é que fez. E essa é a ordem de energia. Sigma é o menos energético, de menor energia. Aí tem o π, não ligante, π antiligante, ou π estrela, tá? Esse estrela quer dizer antiligante.
Orbital é uma função de onda, né? Uma função matemática, né? Que o Schrödinger, que tem a famosa equação de Schrödinger, que vocês devem ter visto, né? Então essa função de onda é uma equação matemática, como essa aqui que vocês estão vendo, e isso não diz muito quer dizer, para químico que estuda química, cálculo químico, cálculo quântico de orbital atômico, orbital molecular, ok. Mas eu sou mais fã da estrutura molecular que deriva daí, né? Então, na verdade, o que a gente faz ali é uma simplificação dessa equação matemática, né? Então, que a gente consegue muito elegantemente, com aquela estrutura, descobrir um monte de propriedade, né? Então, nosso modelo, na maioria das vezes, funciona, né? Não precisa usar função de onda para a gente pensar, mesmo porque seria muito complexo para a gente racionalizar isso. Então, a função de onda, que é dada pela letra grega psi, contém toda a informação referente a um dado elétron, um elétron, né? No entanto, ela carece de significado físico, não tem significado, isso é só significado matemático. Entretanto, o psi ao quadrado é a densidade de elétrons em um dado espaço. Isso a gente consegue entender, densidade de elétron, né? Então, o que a gente usa no final não é a equação de onda normal, como essa aqui para o hidrogênio. Veja a complexidade de uma equação dessa só para o hidrogênio. Imagina uma molécula de um antibiótico, tá? Então, a gente não usa essa equação, a gente usa o psi ao quadrado, que aí a gente começa a transformar a equação em algo pictórico, que a gente chama de orbital, e, em última instância, a estrutura química, né? Então, aqui para vocês verem, isso aqui é uma equação de um orbital, né? A equação de um orbital S. Vocês estão vendo aqui que a energia aqui para chegar no ponto zero, que é um núcleo, é infinita, ou seja, os elétrons nunca vão chegar aqui perto, né? Se você leva para o seu quadrado, você tem essa outra função em 1D assim. Se você for em 2D, você já deve ter visto isso quando vocês faziam cálculo e via superfície de nível, né? Então, isso aqui é a superfície de nível de um orbital S, e quando você faz esse modelo em 3D, você fica com aquele formato clássico do orbital S, que é uma esfera, né? Onde o núcleo está no meio e a possibilidade de achar o elétron lá é zero, né? Então, é isso aí. Você pode fazer a mesma coisa por orbital P, né? Então, aqui fazendo o mesmo raciocínio, aqui as curvas, e você vai cair numa função parecida com essa matemática quando que são dois halteres, né? Que a gente, na verdade, ele é desse jeito, mas a gente faz aquele halter mais assim para ficar pictórico, né? Mas ele é dessa forma aí, um orbital P. Tem esse formato de halter. Ainda bem que a gente está estudando carbono, né? A gente não entra nos orbitais D nem F, né? Que aí é bem mais complicado, várias outras possibilidades. Vocês já viram isso aqui, né? A distribuição eletrônica, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, vejo 4S é menos energético do que o 3D, então ele vem primeiro. Vocês sabem isso, né? Vocês já devem ter visto, até no colégio a gente preenche, você começa 1S, 2S, 2P, né? 3S, 3P, 3D, e aí faz assim, você sabe a ordem de energia, lembra disso, né? E é assim que a gente preenche os elétrons, né? Sempre do menor energia para maior energia, 2 elétrons por orbital, como vocês sabem, vocês preenchem primeiro um, depois o outro, né? Vocês sabem isso aqui, a regra de Hund, né? Mas aqui um de cada vez, preenche todo, depois vai, e assim vai, né? Vocês já viram isso. Dois tipos de ligação principais que a gente vai ver, né? Quer dizer, ligação iônica não é muita... Existe, veja, não é tudo ou nada, tá? Tem você falar cloreto de sódio, por exemplo, cloreto de potássio,
você tem um grau de ligação iônica muito alto. Então você pode falar que é ligação iônica, mas conforme você vai aumentando o cátion e o ânion, essa diferença começa a ficar mais sutil, né? Então se você tiver iodeto de césio, por exemplo, o caráter iônico dessa ligação é bem menor. Você passa a ter um caráter covalente. E para ligações covalentes também, você pode ter um componente iônico também, tá? Então, vendo os dois extremos, né? Ligação iônica baseada na interação eletrostática entre dois íons, um cátion e um ânion, como vocês sabem. E acontece estabilização, né? Eles formam um cristal porque a carga negativa cancela a positiva e ela fica neutra. Quando você dissolve isso, por exemplo, com água, a água, o dipolo da água, anula o cátion, por exemplo, na proximidade com o oxigênio, e o ânion é estabilizado pela carga, o dipolo, ou a carga parcial positiva do hidrogênio chegando perto dele. E aí se anula, como você estabilizar essas cargas em solução, né? Assim que acontece a dissolução de um sólido iônico em água, por exemplo. E ela acontece quando você tem átomos, né? Íons com eletronegatividade bastante diferente aí, né? Você tem cátions e íons, então, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre as espécies, maior a probabilidade de ter uma ligação iônica e não covalente. Tem uma escala que já a gente vai falar, mas é bom diferenciar isso para vocês. Compostos orgânicos também têm caráter iônico, tá? Então, é isso que é a mensagem mais importante. Já a ligação covalente ocorre entre átomos de ametais com eletronegatividade similar ou igual, né? Ao compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons decorre da sobreposição dos orbitais atômicos, né? Como a gente vai ver já. É direcional e o formato dos orbitais envolvidos determina onde e como a ligação irá ocorrer, né? Como acontece a geometria dos orbitais é que diz como que essa interação vai acontecer. E aí o caso clássico aqui, que vocês, já entrando um pouco mais em estrutura, a gente tem a estrutura de Lewis. Lewis, esse senhor aqui, né? Ele propôs pela primeira vez a ideia de ligação química poderia acontecer através do compartilhamento de elétrons entre os átomos, né? Apenas elétrons da camada de valência participam, tá? Então, só os elétrons da camada de valência, não os elétrons mais internos, que eles estão estabilizados, não tem tendência de formar ligação química. Ligação química só acontece porque ela é um mínimo de energia, senão ela não aconteceria. Os átomos não interagiriam nenhum com o outro, né? Apenas 2 elétrons, um de cada átomo, podem formar uma ligação química. E aqui é aquele exemplo que a gente faz pontinho ou xizinho e vai fazendo essa estrutura de luz, né? Não tem só a estrutura de luz, tem outras representações, né? Aqui para vocês darem uma olhada, o ácido fórmico, ácido nítrico, formaldeído, carbonato e N2, por exemplo. Então a gente tem aqui as estruturas de Lewis, né? E aqui a estrutura de Kekulé. Então quando vocês virem essa que a gente usa bastante é de Kekulé. E a de cima aqui é de Lewis. E tem a forma condensada. Está escrevendo num texto, não dá para você ficar desenhando, você vai escrever a forma desenhada. Você tem que saber fazer qualquer uma delas, né? Passar qualquer uma delas para outra, né? Ok? Da condensada para de Lewis, faz o que você quiser aí. Você tem que saber fazer qualquer direção isso aqui. Também tem um conceito importante que é de carga formal. Carga formal é essa fórmula aqui, é igual ao número de elétrons de valência menos, abre parênteses, número de elétrons desemparelhados mais número de ligações. Só um exemplo aqui para vocês, por exemplo, desses compostos aqui de cima, né? O ácido fórmico, por exemplo, você pegar o H aqui, quantos elétrons de valência tem o hidrogênio? 1, está aqui. Menos, né? Quantos elétrons desemparelhados? Nenhum, 0. Quantas ligações ele está fazendo? 1. Então, é 1 menos 1, 0. Ou seja, não tem carga em cima desse hidrogênio aqui, tá? Só sendo rápido, que eu não vou comentar todos eles, depois vocês podem ver, nós vamos fazer exercícios, né?
Nitrogênio, por exemplo, aqui, ele tem 5 elétrons de valência menos. Quantos tem desemparelhados? Nenhum aqui, porque ele está com carga positiva, né? 0. Quantas ligações está fazendo? 1, 2, 3, 4. 4 em 5 menos 4, mais 1. Porque ele está com a carga mais 1. É assim que a gente calcula a carga formal. Tá? Aqui lógica, aqui é mais fácil, né? Difícil saber onde começa quando você tem uma molécula par do zero, mas a gente vai fazer exercício. Para acontecer a ligação química, você tem que ter uma sobreposição dos orbitais. Né? Quanto maior a sobreposição dos orbitais, maior a probabilidade da ligação química acontecer. É exatamente desse jeito que eu falei. Quanto maior a sobreposição, maior a probabilidade da ligação acontecer. Sempre, quando você fala de orbitais, nós estamos falando de probabilidade, ok? Então, como os orbitais dependem da função de onda psi, e como toda onda você tem interações construtivas e destrutivas, vocês sabem, isso é de física, né? Se elas estão em fase, elas se somam e a interação é construtiva. Então, você soma os dois. Se ela está fora de fase, ela se destrói. Mais ou menos não, esse conceito que é usado para a gente definir as regiões onde há a interação, onde vai acontecer a ligação e onde não vai acontecer a ligação. Né? Você tem essas combinações entre orbitais ligantes e não ligantes, né? E antiligantes, desculpe. Então aqui duas ondas, quando você tem interação construtiva, você soma as duas, a combinação, e se você tem destrutiva, a probabilidade é zero, né, de acontecer a reação, de acontecer a ligação, desculpe. Aqui um exemplo, por exemplo, você tem o orbital S do hidrogênio, o outro hidrogênio aqui, você tem hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio só tem um elétron no orbital. Então, quando a gente junta dois orbitais atômicos, né, vão girar dois orbitais moleculares. Um orbital é o ligante, aqui um sigma, porque a ligação, né, é uma ligação simples. Então só pode ser, essa ligação aqui só pode ser sigma. Se só tem uma ligação, só pode ser sigma, ok? Então esse orbital sigma e esse aqui é o sigma antiligante. Reparem que o sigma antiligante, ele tem um plano nodal, um nodo. Eu não sei se é nodo ou nó, tá? Vamos falar nodo. O nodo é o seguinte, então o ligante aqui, sempre que você começa, ele tem 0 nó e esse aqui tem 1 nó. Conforme o número de nós, vai aumentando a energia. Então o que tem menos nós tem menor energia, o que tem mais nodos, mais energia. Então é um jeito de você saber como desenhar, né? Você tem vários orbitais, você vai contando o número de nodos e aí é só classificar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Quanto mais nodos, maior energia, né? Esse orbital sigma, ligante, e o sigma antiligante. O exemplo aqui do orbital, visto de uma maneira mais adequada, né, do formato dele, você vê que o formato dos orbitais muda, né? Enquanto o orbital sigma ligante é esférico, que está juntando essas duas esferas, meio elipsoidal, né, porque ele está um pouquinho distorcido. O sigma antiligante, você tem esse formato aqui. Veja que, enquanto esse você não tem nódo nenhum, aqui você tem uma região onde a probabilidade de achar o elétron é zero, né? Que é o tal do nodo, ok? Ou nó, vou ver, tá lá. Esse aqui é um tipo de interação, quando a gente, é o gráfico clássico, né? De interação, de energia potencial na formação de uma ligação química, né? Então, você tem dois átomos separados, quando eles estão separados, energia é zero. Conforme eles vão chegando próximos, né? Próximos, essa energia vai aumentando, até que chega no mínimo. Desculpe, vai diminuindo, depois aumenta. Vai diminuindo, até que chega um mínimo. Esse mínimo é o que a gente chama de ligação química, tá? Então, nesse mínimo aqui, que ele pode fazer, tem uma certa vibração, é onde existe a ligação química. Começa a afastar muito, rompe, a energia tende a zero. Se eles começarem a chegar muito próximo, tem a repulsão nuclear e a energia sobe infinitamente, que é o que vocês estão vendo aqui. Se aproxima muito, a energia sobe. Gráfico clássico aqui para mostrar a ligação química, né?
Ligação química só ocorre porque ela é um mínimo de energia, senão não formava ligação química. Tá? O exercício aqui, eu acho que estava... Eu atualizei esse PDF que tinha um diferente lá. Faça a distribuição eletrônica da molécula de hélio, né? Então, você pegar o hélio tem 2 elétrons, né? 2 elétrons aqui, esse aqui é o átomo de hélio, o outro átomo de hélio. Então, se o hélio formasse, tem 2 orbitais, quando a gente junta, teria 2 orbitais igual ao hidrogênio, tá? Então, essa aqui seria a ligação, a sigma antiligante, tá? Ok. O que acontece aqui é que a gente teria o hélio2, teria, veja, diferente do hidrogênio que tem 1 elétron cada, o hélio tem 2 elétrons cada. Então, você teria 2 elétrons aqui, e você teria que colocar mais 2 elétrons aqui, né? Esse aqui é outro, tá, gente? Esse aqui, ó, hélio mais, ok? Então, mas se fosse o hélio, esse aqui, seria 2 elétrons aqui. Vocês lembrarem a ordem de ligação, que é o número de elétrons ligantes menos os antiligantes, essa ordem de ligação é 0. Ou seja, não tem ligação química, isso aqui não existe, tá? Porque a ordem de ligação hélio-hélio é 0. Tá? Então essa ligação não pode formar, porque conforme você vai injetando elétrons aqui no orbital antiligante, você vai enfraquecendo a reação, a ligação química, tá? Então, esse hélio aqui, hélio2, não existe. Agora, o hélio mais significa que um desses átomos perdeu um elétron, né? Então, você só tem 3 elétrons envolvidos, 2 aqui e 1 no antiligante, tá? Então, o que acontece é que isso, quer dizer, deveria existir. Hélio mais deve existir. Hélio, esqueci aqui, não é H, é Hélio mais. Hélio mais existe, a ordem de ligação é baixa, né? 2 menos 1 dá 1 dividido por 2, que é 1 menos outro dividido por 2, né? 1 menos outro dá 1 dividido por 2, a ordem de ligação é meio, né? Uma ligação bem fraca, mas essa teoricamente poderia existir, mas esse hélio aqui não. Então, a ordem de ligação, acabei de falar, é obtida através da distribuição eletrônica dos orbitais moleculares. O que você faz é somar todos os elétrons ligantes e subtrair o elétron que não está ligante, que não liga, e dividir por 2. Aí dá a gente tirar a ordem de ligação. Aqui, já chegando ao fim, que essa aula é curtinha, eu dividi em 3 partes, tá? Então, aqui mostrar para vocês a distribuição eletrônica da molécula de oxigênio. Vocês já viram isso, né? Então, aqui a distribuição de cada um desses oxigênios, né? Que é um orbital atômico do oxigênio, do outro oxigênio, tá? Então, beleza. Como que a gente faz? Primeiro, a gente junta esses 2 orbitais aqui, né? Eles têm o ligante e o antiligante. Ele tem 1, 2, 3, 4. 4 elétrons, ok? Isso aqui é a teoria dos orbitais moleculares, tá? Vocês já viram. Então, aí você tem mais esses orbitais, essas são as camadas internas, né? E aí você tem os orbitais P ali. Primeiro vem os orbitais de menor energia, esses elétrons aqui estão para dentro, eles não são da última camada, eles não são da camada de valência, que são esses daqui, né? Esses daqui não reagem, não estão envolvidos na ligação química. Isso tem que ser importante para vocês. E vocês estão vendo aqui, ó, né, embaixo aqui, o formato dos orbitais que eu estou mostrando. Calculado, obviamente, tá? Então, aqui eu vou mostrando, vocês vão juntando os elétrons, você tem essa distribuição, né? Vocês lembram assim, né? Vocês devem ter visto isso em química geral. Você tem esses outros orbitais e você acaba ficando com essa distribuição. Veja, essa aqui, a teoria do orbital molecular, é a única que explica por que o oxigênio é uma molécula paramagnética, né? Porque ele tem 2 elétrons desemparelhados. Como ele tem 2 elétrons desemparelhados, o oxigênio é um birradical, ok? E tem uma outra propriedade dele, que
é o número de spin, que é 2s mais 1, onde s é o número de spin, né, em módulo. Então, meio mais meio dá 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Isso quer dizer que o oxigênio, que esse aqui é o oxigênio no estado de menor energia dele, que é o oxigênio que está no ar, está na atmosfera, ele é uma molécula triplete, tá? Ela é triplete. A maioria das moléculas orgânicas tem os elétrons todos emparelhados. Então, as moléculas orgânicas, como os elétrons são todos emparelhados, o número total de spin é 0. Então, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Ou seja, todas as moléculas orgânicas são singletes. Ainda bem, porque triplete não reage com singlete. É uma proibição aí de quântica deles reagirem. Espécies triplete não reagem com espécies singlete. Ainda bem, porque senão pegava fogo tudo entrava em combustão. Tem um tipo de oxigênio, que é o oxigênio singlete, que é liberado em várias reações químicas, que ele reage muito rápido e de forma enérgica com moléculas orgânicas. Assim que você forma, ela pode reagir, que é uma espécie de oxigênio que pode ser formada via fotoquímica e outras reações, tá? Então, é isso aí. A gente se vê na próxima aula.